E aí, galera, mais um Boteco Radical. Dessa vez, a Camila não vai dar o ar da graça da beleza dela aqui, porque ela tá rodando com o Rafael em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, fazendo palestra, achando candidato para consultoria de eleições, essas porra toda aí. Então, hoje, temos o Edu, que também é consultor da consultoria de eleições, e o Renato, que é o Big Boss de liderança do Ideias Radicais, da área de liderança e comunidade. É isso. Roda a vinheta. Então, galera, aí tivemos o último Boteco Radical com convidados, uma convidada, na verdade, né, a Isadora. Hoje voltamos a ter só a equipe, mas vamos ter outros convidados mais pra frente aí também. Se quiserem indicar convidados, chama fulano, chama ciclano. Aí talvez a gente ouça, talvez a gente não ouça, talvez não dê pra trazer pra Curitiba. É a vida. Acontece. Vamos lendo alguns comentários, já puxando algumas perguntas. É isso aí. Então, o Felipe Almirante falou: cara, muito bom, não conheci o Boteco. Uma sugestão minha seria usar essa equipe do Ideias Radicais para montar uma playlist com conteúdo novo, explicando bem o libertarianismo, ANCAP para novatos. Cara, o Rafael já está pensando em fazer isso aí. Só que esse é o conteúdo que o Rafael faz. Explicar a parte teórica, fazer alguns vídeos comentando notícias, esse tipo de coisa. A gente não está aqui para repetir o conteúdo que é a função do Rafael. A gente está aqui justamente para quebrar essa linha um pouco e trazer um pouco mais, uma parte um pouco mais descontraída, um bate-papo. Inclusive, não precisam só mandar perguntas sobre libertarianismo. Tem gente falando para subir o nível das perguntas sobre essa parte mais intelectual. Não é o objetivo do boteco. O objetivo do boteco é ser um boteco, tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, trocar ideia. Inclusive, mandem perguntas sobre coisas que não sejam sobre libertarianismo e política, se vocês quiserem, que a gente vai trocando ideia e vai respondendo. Pode baixar o nível, se quiser. Subir o nível, não. Inclusive, uma das maiores forças da equipe, do OIR, que inclusive foi um dos pontos assim, que o Rafa projetou, foi para cada um ter uma especialidade diferente, né? Então, pega, por exemplo, a Úrsula tem um foco mais em psicologia e performance. A Rafaela tem um enfoque mais ali em empreendedorismo. Então, cada membro da equipe ele vai ter um enfoque diferente, né? Uma especialidade. Isso aí. Tem gente que tem enfoque no Dota, como eu. Péssimo. Bosta, né? Cruzado 2. Sobre autores ANCAPs. Pergunta do Good Day. Bom dia pra ele também. Quais vocês mais gostam? Friedman, Hope, Tucker ou Hofbauer? Ou outros? Edu, quais autores ANCAPs você mais gosta, Eduardo? Cara... Então, que eu mais gosto, assim, não tem esse eu prefiro. Porque eu gosto um pouquinho de cada um, por isso que eu sou essa miscelania que eu acho. Só que dentre os que ele falou, assim, de escritor eu gosto muito do Murray, só que eu sou muito... bebo muito na fonte do Friedman, porque é por motivos de... moralmente minha. Cara, eu já tenho um carinho especial pelo Rothbard, porque ele foi um dos primeiros autores que eu li de livros ANCAP. Foi, eu acho, tipo, o terceiro livro que eu li. Quando eu tava começando a estudar sobre liberalismo, aí eu vi um cara chamado Rothbard, nome meio bonito assim e tal, falando de economia. Aí eu peguei. Então foi o primeiro autor ANCAP que eu li na minha vida, pra ser bem sincero. E eu li aquele... o que o Estado faz com o seu dinheiro, né? What Government Does With Your Money. Então, basicamente, foi um livro assim, o único livro de economia que eu li que me deu uma visão muito geral sobre, tipo, como funciona a inflação, como é que funciona a moeda, né? Como é que funciona todo o processo de criação do dinheiro e tudo mais, quando era pedra até quando é Fiat hoje em dia. E, bom, eu tenho um carinho especial por esse cara, velho. Justo. Pergunta, vocês todos que foram estudantes, do Gebrael. Gebrael tá sempre presente. Gebrael Gebrael mandou tá sempre presente. no boteco passado. Todo boteco ele tá mandando pergunta, cara. Um abraço aí pro Gebrael, então. Fanzaço do Boteco Radical. Gebrael, O que jogador fazer... de Tibia. Oi? Gebrael é jogador de Tibia. Jogador de Tibia? É um Mas poço de pelo cultura, né? nome deve ter idade pra jogar Tibia, né? Não sei. Menos de 20 acho que ele Isso aí não parece tem. nome de server, né? O server do O Tibia. tipo, Lelisof Gebrael. Tinha uns troços assim. Ele perguntou o que fazer quando o seu colégio não lhe permite formar um grupo para estudantil.
acho que ele quis dizer para estudar, um grupo de estudo, um grupo estudantil, sei lá. Para estudantil fica meio... Não, eu acho que deve ser tipo paramilitar, entendeu? Um grupo paralelo. Então, um grupo de estudantil paralelo ao colégio. Tá. Deve ser nessa linha. Sabe? Como implementar a liberdade se é proibido se organizar? Cara, não é proibido se organizar. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Tem muitas perguntas relacionadas ao movimento, à cultura de universidades, né? Ah, porque meu professor, ele proíbe a diversidade de opiniões. Se você citar o nome de um autor liberal, ANCAP, o professor recrimina, tira ponto. Então, dá para fazer esse paralelo também com o mundo das universidades, né? Para colégios. E o ponto todo é que, hoje em dia, a gente não precisa mais ter aquela necessidade de ter uma voz direta da instituição que a gente faz parte. Não precisa o professor apoiar a ideia que a gente defende ou a instituição apoiar. A gente pode, justamente, com as redes sociais, criar esses grupos paralelos de estudantes. Não tem como o professor coagir você de criar um grupo no WhatsApp específico para conversar sobre essas coisas. Vai ser difícil, realmente, você, digamos assim, ter um papo ali no meio da faculdade, no meio do colégio, fazer uma bancada ali para conversar? Vai. Mas fica até melhor, né? Fazer as coisas proibidas é mais gostoso, né? Mais divertido. Então, até, eu acho que dá para fazer sim. Só seguir mais um caminho meu torço ali, meu pai online. É proibido, mas se quiser pode. É bem exatamente isso. Cara, assim, eu acho que, bora ser direto, assim, tem muito diretor também que não gosta de Grêmio Estudantil da Esquerda no colégio, Movimento Estudantil da Esquerda no colégio, e os caras fazem mesmo assim. Os caras fazem protesto, os caras organizam palestra, panfleta na frente do colégio. No fim das contas, não tem como impedir. No fim das contas, é isso. Eu acho que muito também é por causa da quantidade. Enquanto a diretora vê que é 1, 2 que tá fazendo um barulho ali, ela meio que quer reprimir por questão numérica. Se juntar, sei lá, uma galera no WhatsApp do primeiro, segundo, terceiro ano, do nono ano que é agora, e, sei lá, tiver 20, 30, a diretora não vai querer impedir mais eles. Eu acho também, não sei como que tá o colégio hoje, né? Sim. Inclusive, assim, eu sempre sou daquela pessoa que toda pergunta tem uma história por trás. Então, se o colégio ele tem uma proibição para grupos paralelos de estudantes, provavelmente tem alguma história cabulosa aí por trás. Então, muitas vezes é muito de você, se existir a necessidade... Se tem né? placa, tem história. Se tem placa, tem história. Essa faca aí tem história. Então, se existe esse tipo de, digamos assim, coisa instituída, regra instituída na instituição, provavelmente é muito de você conversar com um professor responsável. Vai ter algum professor ali mais ou menos liberal que apoia as ideias, de conversar e ver um jeito de fazer diferente, né? Não é possível. Sim. Tem uma pergunta do GL. O Luiz é parente da Patrícia Leles? Cara, que eu saiba não. Essa mulher já me deu muita dor de cabeça simplesmente por existir, tanto quando ela era bolsonarista, quanto agora que ela é petista. Né? Então, o que eu recebo toda vez que ela faz alguma merda que viraliza muito no meu WhatsApp é uma bosta. Quando ela fez aquele moletom do PT escrito Leles, foi um saco o meu dia. Mas não, que eu saiba, eu não sou parente dela, até porque ela é branca. Então... Deu boas risadas aquele moletom. Eu, inclusive, me questionei isso uma época da minha vida, que eu não era tão próximo de você. Eu falei, eu não vou perguntar. Que eu saiba, eu não sou parente da Patrícia. Que eu saiba, eu não sou parente do Leles, do Chiclete com Banana também. Tratoria? O Leles Tratoria, que eu saiba, também não. Meu pai conheceu ele. Meu pai conheceu o cara do Leles Tratoria. É amigo. Eles fizeram a árvore. No fim das contas, todos os Leles vêm da Bahia. É tudo baiano. Mas é isso, não sou parente, não. Que dia e horário acontece essa live? Isso não é uma live. Isso aqui a gente grava, a gente seleciona as perguntas que vocês estão mandando no YouTube, nos comentários do vídeo. Às vezes a galera manda no nosso grupo do Telegram as perguntas também, a gente também seleciona por lá. E aí a gente seleciona as melhores partes, a nossa equipe de marketing seleciona as melhores partes e bota aí para vocês. Na verdade deve ter, 2 horas de material e é o que chega editado aí, essa parte para vocês aí. Jorge Santos perguntou, tem uma dúvida, por que o Boteco Radical não tem um barril de cerveja como parte do cenário? Porque vocês não mandaram pra gente. Precisamos de um barril de cerveja. Agora eu quero um barril de cerveja no cenário. Pode ser, dessa altura aqui, grande. Não conheço marca de barril de cerveja, mas pode ser o do Chaves. O Hugo Eduardo perguntou,
O que acham de se juntarem e a gente montar uma comunidade no meio do mato, instalar um gerador de energia, colocar uma internet, plantar nossa própria comida, produzir nossas próprias coisas sem pagar nada pro Estado? Tipo um quilombo dos Palmares ou coisa assim do gênero. Pô, diferente, tipo, o Wi-Fi dizem que era muito bom no Quilombo dos Palmares. Mas ele roteava, fazia campeonato de LOL lá no meio, né? Ele ia soltar um satélite pra poder pegar o sinal da internet? Eu não sei, porque vai que é. Tá tem o do Elon Musk já, internet de satélite do Musk. O próprio Facebook também já tá fazendo o usuquinho lá, já botou os satélites. Tá trazendo pro Brasil, inclusive já tá vindo pro Brasil já o rolê da... Inclusive, é o Hugo, é Leonardo, né? Hugo Eduardo. Hugo Eduardo. Então, ó, o Hugo Eduardo já tá sendo possível essa ideia aí, ó. Só você puxar a frente aí que... Cara, mas isso é questão de tempo, eu acho, assim. Não sei quanto tempo, mas cada vez mais vai ficando mais fácil, tá ligado? Você ser totalmente independente com as tecnologias que estão surgindo. Então, assim, até a questão de carne artificial agora que tá surgindo, cada vez mais vai ficando mais prático. Não vou dizer prático ao ponto de fazer tudo de uma vez só, até porque seria... Pra quê, né? Se a gente pode só cooperar livremente, ter cidades privadas, cada um produzindo coisas específicas. Eu acho que não tem necessidade de ter uma cidade totalmente autossuficiente. Mas várias cidades privadas trocando e negociando, né? Num livre mercado de cidades privadas. Eu acho muito mais eficiente, né? Como levar o libertarianismo para o Nordeste? Sou dessa região e sempre fico muito admirado com o quanto o pessoal é gado do assistencialismo e avesso atividades intelectuais. Renato queria responder, teve um take que a gente gravou conversando inteiro sobre isso. E aí ele falou, não gostei, tem que regravar. Agora regrava, começa. Deixa aí primeiro. Porque, isso é um tema que é muito importante para mim, tá entendendo? E se eu não desse uma resposta apropriada, eu ia ficar me sentindo mal, como eu já tava me sentindo mal, tá? Porque ele é de Recife. E aí ele tá falando... Isso é um tema que eu já pensei bastante, entendeu? E não é um tema fácil de conversar. E eu acho que a melhor linha de raciocínio que eu posso fazer é a seguinte. É muito difícil a gente pegar uma região, tá, que tem toda uma cultura diferente, um processo histórico diferente. Né? Pô, pensa, o Nordeste inteiro, a forma como foi colonizado, a história é totalmente diferente da do Sul e do Sudeste. E o ponto central que eu gosto de falar é o seguinte. Tá vendo esse cara aqui? Um grande pernambucano, né? Joaquim Nabuco aí. Um grande promotor aí das ideias de liberdade, um grande... advogado contra a escravidão no Brasil. O ponto é só o seguinte, que a galera tem uma visão hoje específica da atualidade, de ver a região e falar assim, essa galera, como veio na pergunta, é uma galera que não tem intelectualidade, é uma galera que não é estudiosa, e não é sobre isso. É só uma questão de que, tipo, a gente teve um processo histórico bem diferente, com coronelismo, a gente vem de uma região com IDH inferior, e as prioridades são outras. Como tu falou na gravação que a gente cortou, e você vai falar agora, da pirâmide de Maslow. As prioridades no momento são diferentes. Aí você dá seu ponto aí, pra não interromper. Mas você já falou... Não, mas é você que complementa. Não, eu tenho essa questão de que, assim, Nordeste são vários Nordestes, né? Como você falou, não é um Nordeste, não existe um povo nordestino só, apesar de a gente falar muito disso. Assim como aqui no Sul, o povo paranaense não é o mesmo povo gaúcho e por aí vai. Apesar de que, pra mim, que vim de Belém, é tudo gaúcho. Enfim. E aí, a questão é, isso vale para qualquer região do país, isso vale para algumas regiões muito pobres aqui do sul do Brasil, inclusive, isso vale para a questão de renda em geral, essa questão da pirâmide de Maslow. O ser humano, ele tem uma ordem de prioridades. E na ordem de prioridades, ficar discutindo o que os velhos mortos libertários falaram, ou uns vivos também, falaram sobre qual é a melhor forma de acontecer o ancapistão, ou vamos discutir intelectualidade e o cacete, tá muito depois de eu discutir o que eu vou comer agora, que eu não sei o que eu vou dar de comida para os meus filhos ou para mim, e depois disso, feita essa necessidade de alimentação, é sobrevivência primeiro, é segurança, por exemplo. Por isso que segurança é uma das principais pautas da política brasileira, porque ela é uma necessidade básica. E depois de cumpridas essas necessidades básicas, é que você vai pensar em lazer, que você vai pensar em cultura, que você vai pensar em academia no sentido intelectual da coisa, filosofia principalmente, você só vai pensar nisso muito depois, quando você tem as necessidades básicas atendidas. Então, a questão não só do Nordeste, mas de várias favelas que tem aqui no sul do Brasil, no sul e no sudeste, são relacionadas a isso. Não é o que o povo é um povo avesso à intelectualidade. Não, é um povo que está preocupado com outras coisas. E se o libertarianismo não der solução para o problema dessas pessoas, nunca vai conseguir chegar nessas pessoas. Nunca vai conseguir conversar e avançar com isso, porque está chamando as pessoas de burras ao invés de entender as necessidades delas. E sem local de fala, né, porque eu sou do Sul, mas eu penso assim, que na verdade, é esse ponto da crítica que ele trouxe com a pergunta,
é algo fácil de visualizar se a gente olhar para o passado um pouco, porque tinha uma discrepância maior de a informação e o conhecimento chegar a certas regiões, como, por exemplo, um interior. E hoje, com a internet, eu acho que, assim, a gente consegue, se a gente, e de fato continuar nessa caminhada pelo libertarianismo, pelo liberalismo, pelo ancapistão, qualquer via que seja mais liberdade, a gente vai conseguir fazer esse conhecimento todo meio que se nivelar, não ficar todos iguais, mas eu acho que eu tô conseguindo me expressar direito. Mais ou menos. Ah, então tá legal, Mais ou então menos. tá legal. Daqui mais umas 2 cervejas eu não vou conseguir. Ó, eu acho que o ponto majoritário é o seguinte. Tentar se questionar o porquê que chegou em tal lugar e qual forma não adianta muito. A gente vai tornar o Nordeste mais libertário se a gente ficar só reclamando. Ah, não, porque aconteceu e tá assim hoje. O ponto é, o que a gente faz hoje? Né? Como é que a gente altera a situação hoje para transformar o Nordeste numa região mais libertária? Né? Pernambuco, Ceará, Bahia, cada estado em específico. E o Norte também, no caso. Né? E questão de tato, questão de comunicação. Exige uma comunicação diferente de prioridades. Então, se você é uma pessoa que tenta vender a liberdade dentro do Nordeste, né, dentro de cada estado diferente, você não vai chegar e falar, não, então a gente precisa entender que uma política monetária funciona melhor porque o mercado de ações financeiras aqui tá... Tipo, mano, o cara vai falar, tipo, beleza, tá ligado? Mas, tipo, a carne tá mais cara. Então, isso em qualquer região, isso em qualquer classe social diferente, né? No Sul e Sudeste também. É isso que eu tô tentando falar, a principal coisa. A gente tem um preconceito do Brasil fora do Sudeste e do Sul, de não visualizar as coisas mesmo quando a gente é de lá, quando a gente é do Norte ou do Nordeste, cara. Quantos liberais históricos, como o Nabucco, como o Luiz Gama, como o Dragão do Mar, vários que a gente estuda e que a gente idolatra, entre aspas, no meio liberal e libertário, não vieram do Nordeste. Quantos acadêmicos, intelectuais antigos não são nordestinos? Não é? Que a gente estuda na história brasileira e que a gente nem se toca, esse cara é do Nordeste. Né? O Brasil é formado pelo Nordeste e pelo Norte também, tanto quanto pelo Sudeste, Centro-Oeste e o Sul, em termos culturais, em termos acadêmicos, em termos intelectuais, pra cacete. Mas o primeiro passo, e aí me surpreende muito não me surpreende, mas chega a ser um pouco hipócrita que as pessoas que se dizem defensores dos indivíduos e da visão libertária ou liberal sobre isso, julguem as pessoas como avessos à intelectualidade ou algo nesse sentido, quando a gente tem a visão de que só quem sabe o que é melhor para as pessoas, para os indivíduos, são eles mesmos. E que os indivíduos são racionais e capazes de tomar as decisões por si próprios. Né? Ou a gente trata os indivíduos como adulto, ou a gente se coloca num pedestal e diz, eu sou melhor do que você porque eu sou libertário. Não é assim que a coisa vai funcionar e não é assim que você vai conseguir conversar com a galera. Se você conseguir continuar nessa de eu sou melhor, de os outros não são intelectuais porque não falam do que eu falo, vai continuar falando para dentro da bolha só. E aí não tem solução prática para o rolê. Mas eu não sei se o ponto entra, porque você levantou a questão de cultura e não só de liberdade, mas a maioria dos escritores que pedem pra gente ler no ensino médio da vida são do Nordeste, eu acho. Porque, por exemplo, Ariano Suassuna, que fez o Auto da Compadecida, que, pra mim, de filme brasileiro, se não é o primeiro, é o segundo que eu acho o melhor de todos. Muito pra ser. O que eu coloco na balança é que eu gosto muito de Cidade de Deus também. Só que no Auto da Compadecida, teve, por exemplo, o Matheus Mastergalli com a atuação além do tudo. Então, você olha assim, é uma obra que não é do Sul-Sudeste, é uma obra de lá, que quem não conhece no Brasil a Auto da Compadecida hoje? E mesmo no meio liberal ou libertário atual, porra, a gente tem boa parte dos principais quadros políticos atuais do nosso movimento são do Nordeste. Sim. A gente pode pegar... você pode olhar no SFL, você pode olhar o Renato aqui no Ideias Radicais, você pode olhar a galera do Livres ali, você tem o Urbano Ferreira, você tem Carla Falcão, você pode pegar em vários movimentos, no Novo, o Rodrigo Marinho, por exemplo, que coordenou a bancada do Novo lá em Brasília. São baitas quadros, que são baitas intelectuais também, líderes do movimento pela liberdade, e que são do Nordeste.
E ainda vou complementar, que agora eu fiquei com raiva. A galera fala que... Não, porque parece que a impressão que dá é que o povo que desbrava, o povo que, né, faz revolução, tá no Sul, tá em São Paulo. Meu amigo, a primeira cidade privada do Brasil foi em Canudos, foi em Pernambuco, meu amigo. Tem até uma guerra inteira que o imperador mandou a Força Armada para derrubar a cidade. Primeira cidade privada do Brasil foi em Pernambuco, poxa. Procura aí, tem um livro de Vargas Llosa sobre a Guerra de Canudos. Pesquisa aí. Isso lá, o quê? Nos meados de Dom Pedro, alguma coisa. Oxi. Então, e bora ser direto também. Não é porque o povo do Nordeste, às vezes, é mais de esquerda, que o povo do Sul e do Sudeste é menos estatista. Porque Santa Catarina votou pra cacete no Bolsonaro, 80 e poucos % aí, não é porque defendia a liberdade, não. Muita gente... Estou sendo polêmico demais. Muita gente no Sul é estatista pra cacete. O Rio Grande do Sul elegeu o Tarso Genro, do PT, e elegeu a Manuela Dávila. Aí é deputada pelo Rio Grande do Sul. Então, o Sul e o Sudeste conseguem ser muito estatistas e nem por isso são avessos à intelectualidade, não. Então, se é pra ser polêmico, o que tem de getulista no Rio Grande do Sul também... Getúlio? Nossa! Putz, fato. Tem essa história também. Acho que a gente só pode tirar do meio aí, acho que em Minas Gerais, que tem a liberdade na bandeira e tal, é bonitinho. O Tiradentes ali é bem louco. Tem outro estado que tem coisa de liberdade na bandeira que eu não vou lembrar agora. Se eu não me engano, é do Nordeste. Que... Isso aí, ó, deixa pro corte que eu não vou saber de cabeça qual que é não, mas é Tocantins, algum ali perto. Pergunta polêmica do Jair Trune. Por que Murray Rothbard apoiou eleitoralmente um líder da Ku Klux Klan? Isso é uma ótima pergunta. Sem perguntar pra Você começa ou eu começo? Não, começa aí, fala aí. Cara... Eu sou muito, muito bravo com esses negócios. Isso é uma ótima pergunta e eu tenho toda uma coisa que eu quero falar. Pra ser bem sincero, eu não sei exatamente a referência específica de... Você tá ficando pra lá. Opa. Tá. Recomeça? Não, pode falar. Tá bom. Eu não sei exatamente o que aconteceu aí, nesse caso, de tipo, o Hoffman apoiar o maluco da QKK. Mas existe um caso muito mais recente, que foi na campanha daquele menininho do Partido Libertário, que todo mundo ama, americano, esqueci o nome, branquelo, cabelo branco... Ron Paul, esse mesmo. Aquele menininho, Ron Paul, um garoto. E o que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, mas teve basicamente um monte de líder da KKK apoiando a candidatura presidencial dele. E não só isso, mas várias outras pessoas do movimento de alt-right, supremacia branca e tal, racista, preconceituoso apoiando. E tem uma série de pesquisas e debates sobre isso no meio político, tá? Mas é um fenômeno que tem um nome para isso, que é o The Alt-Right Libertarianism Pipeline, que eles chamam. Como é que funciona? Infelizmente, existe sim essa ideia de que existem pessoas de movimentos de extrema-direita ou pessoas de movimentos racistas que elas se infiltram dentro do movimento libertário. E por que isso acontece? De uma certa maneira, até a gente vê um pouco isso acontecendo atualmente com o bolsonarismo, né? Várias entidades, várias pessoas que se intitulavam libertários, que estavam no ambiente libertário, começaram a sair da casquinha, né? Começou a sair do ovo aí quando o Bolsonaro saiu, foi eleito e começou a defender e babar, né, lamber a bota do presidente atual, mesmo ele sendo um baita estatista. E o que acontece? O grande problema, acho que um dos principais fundamentos está na questão da liberdade de expressão. Nós, como libertários, a gente defende a liberdade de expressão como um todo. Não tem como a gente traçar uma linha muito clara do que pode e o que não pode, né? Porque um discurso que a gente diz que não pode, se a gente falar que não pode, a gente está traçando liberdade de opinião, de divergir opiniões, certo? E o que acontece? Pensa do ponto de vista de uma pessoa extremamente nazista, racista, preconceituosa. Ela vê um ambiente de centro-esquerda, onde fala assim, você não pode defender racismo, você não pode defender nazismo, você não pode defender nenhuma dessas ideias. E ela encontra uma galera falando, olha, aqui a gente não apoia racismo, não apoia fascismo, não apoia nazismo. Aí você pode falar isso, porque liberdade de expressão é muito importante pra gente, é um valor muito absoluto como anarcapitalistas, como libertários. Então essa pessoa naturalmente ela vai se infiltrar nesses ambientes. Porque lá ela pode acreditar nisso, ela se sente mais confortável de estar nesses ambientes do que em ambientes que ela é proibida de falar. E ela fica lá meio que em gestação. Essa galera, essas pessoas, elas ficam se gestando naquele grupo, elas colhem o que elas acreditam que é a favor delas. Então assim, imposto é roubo, ela colhe. O Estado é uma gangue, ela colhe.
Pode usar arma. Opa, adorei poder usar arma. Eu acho que é um direito total meu usar arma. Então ela vai colhendo aquilo que ela gosta, mas quando alguém fala assim, não, a gente tem que respeitar os outros, a gente não pode usar de agressão contra os outros, né? Fala de droga, fala de LGBT pra essa galera, pra você ver. Inclusive, por exemplo, eu peguei um Uber essa semana. Eu falei lá no grupo da gente, do WhatsApp. Eu peguei um Uber essa semana, aí eu tava conversando com ele, não, é isso mesmo, eu sou ANCAP, o imposto é roubo, o Estado é uma gangue, o perfil completo. Eu falei, não, da hora. Aí eu, não, então é isso mesmo. Aí ele, do nada, não, mas porque droga? Não dá. Droga, se liberar, tem que proibir, porque a droga é uma coisa sistêmica para a sociedade, vai acabar. Aí eu fiquei, mas... E quem vai proibir a droga? Ele, o Estado. Aí eu fiquei, o Estado não era gangue agora? Você não era ANCAP? Aí ele, não, mas tem que ter um limite. Então, a gente tem essa ideia, nós como libertários puro sangue, a gente tem essa ideia que realmente, né, o Estado não pode existir, qualquer coisa que o Estado toque a mão vai ser ruim. Mas essa galera, ela só colhe o que elas querem. É que nem a pessoa de esquerda, que fala assim, não, liberdade, o Estado não pode definir com quem você pode casar. Mas o Estado pode definir com o que você vai fazer com seu dinheiro. Né? Tem uma seletividade ali no que o Estado pode interferir na sua vida ou não. Mas aí voltando para a questão da infiltração desses membros de fascistas, nazistas, né, de alt-right aí dentro do movimento libertário. O que acontece? Vão gestando. Essa galera vai entrando nesses ambientes que eles se sentem mais confortáveis. Eles vão entrar em algum lugar. E daí, quando eles criam uma massa crítica, que eu chamo, é que nem sujeira em banheiro. Vai acumulando um pouquinho ali. Quando você vê, tá lá o toroço preto, assim, sujo no canto, não tem mais o que fazer. Então, e aí eles eclodem. Isso foi o que eu percebi muito claramente no governo Trump nos Estados Unidos e no governo bolsonarista aqui do Brasil. São várias pessoas, indivíduos, que se intitulavam ANCAP, se intitulavam libertários, né, ou até movimentos. E quando meio que eles ganharam essa massa crítica, começaram a eclodir e até, se não mais, denominar libertários, né? Então, isso é um padrão que existe, infelizmente, e algo que a gente tem que ativamente estar atento. Uma galera que viu que era mais bonito chamar de liberal ou de libertário do que de conservador. Ou nazista. E aí preferiu fingir que era libertário. Cara, eu sou um pouco mais polêmico quanto a isso. Sabe aquele meme que tá rolando? Do carinha que fala, você é isso, eu sou isso, não, nós não somos a mesma coisa. Pra mim é mais ou menos esse rolê aí. Bota o meme na tela pra galera ver. Cara, assim, uma das coisas que eu falo, inclusive, muito na consultoria pra galera, quando a gente fala de propósito, do porquê fazer política e tudo mais. A gente precisa discutir, é uma coisa que o movimento liberal e libertário tem discutido muito, pra quem que a gente defende liberdade, né? Não que a gente não vá defender liberdade para todo mundo, mas para quê? Para quem? Até na mudança da bandeirinha de Gadsden do Don't Tread on Me para Don't Tread on Anyone, né? Da questão de se preocupar com a liberdade alheia, como o Nabucco falava e papapá. No fim das contas, tem uma galera que, resumindo isso que você falou, tem uma galera de babaca querendo ter liberdade para ser babaca. Basicamente é isso. Tem uma galera que quer liberdade para ser babaca. E a gente, como defensor da liberdade, vai defender a liberdade dessas pessoas serem babacas até o momento que elas não agredirem outras pessoas, né? Mas não vamos dizer que a gente está do mesmo lado dessa galera. A gente não está do mesmo lado dessa galera. Eu não estou do mesmo lado do cara que quer liberdade para fazer discurso racista, por mais que eu ache que ele tenha liberdade de expressão dele. Eu não estou do mesmo lado que esse cara e a gente precisa ser mais enfático nisso. Mais enfático do que eu defendo a liberdade, eu sou contra o racismo, mas, como já dizia o Ned Stark, tudo que vem depois do mas é bullshit. Então, cara, a gente precisa ser muito mais enfático no sentido de olhar para essa galera e falar, não, eu não quero você no movimento libertário. Eu não quero você no movimento liberal. Eu não quero você, que é um filho da puta, de um otário que quer liberdade pra ser esse otário no movimento liberal. E eu fico muito puto com uma galera libertária que fica dizendo que é libertário pra poder ter sua própria cidade privada preconceituosa. Pra poder juntar num guetozinho, um feudozinho, só a galera que concorda com ele, viver num mundinho onde todo mundo concorda e aonde só tem gente com a moral conservadora, papapá dele. Eu tenho um troço com esse tipo de gente, mano. Eu, sinceramente, eu luto pela liberdade para que a gente construa uma sociedade com uma cultura mais livre, onde as pessoas possam ser mais livres, não só
com a questão do Estado que ameaça a liberdade, mas com a questão de ter uma cultura que torne as pessoas mais livres e que torne a sociedade mais livre. E o cara que quer defender liberdade individual só porque ele quer ser um otário, ele não defende a mesma coisa que eu, e eu nunca vou dizer que esse cara está do mesmo lado do que eu tô. Sobre a pergunta especificamente, aí é uma questão que é um pouco mais polêmica e foda, porque acontece toda hora, né? A gente tem... Por que uma galera, sabendo quem era o Bolsonaro, não é o meu caso, que eu votei nulo, foi lá e fez campanha pro Bolsonaro, com todo o histórico que ele tinha? Por que o Vargas Llosa, que é um baita liberal conceituado, foi lá e fez campanha pra filha do Fujimori, que era ditador e que ele lutou contra o cara? Tá ligado? Só porque, claro, o outro lado era um guerrilheiro comunista, mas, porra, era filha do Fujimori. Né? Uma galera questionou ele porra, olha o que você está fazendo, olha quem que você está defendendo. Né? Então tem muito essa questão de que o mundo não é simples, a decisão das pessoas não são simples. O foda, na real, é que assim, a galera, é aquela questão da galera achar que você tem, igual você disse, que votou nulo. Tem muita gente que acha que você não devia ter votado nulo, que você tinha que ter uma opinião. E não, se eu ver dois caras babaca, eu não vou querer me associar com nenhum dos dois. Não é porque... Putz, pra você atravessar essa rua, você vai ou pelo lado, pela rua desse canto com um babaca ou daquele outro canto com um babaca. Então eu não quero atravessar essa rua, porra. Não quero. Eu não vou caminhar a mesma trilha que você fazendo merda, tá ligado? Não consigo, não... É muito de... Não sei se é princípio a palavra, ou se é ética. Ética é aquela questão de você ter uma visão... Olha eu falando isso. Você ter uma visão consequencialista ou você ter uma visão deontológica da coisa. Porque se você entende que o que importa são só as consequências, então os fins justificam os meios. Então vale a pena andar do lado de racista para atingir uma liberdade de expressão plena. Mas se você entende que não, as motivações importam, então não faz sentido você estar do lado desse cara, por mais que a consequência final vá ser mais liberdade. Então isso é um debate um pouco mais ético que, para mim, sinceramente, acontece muito no meio político e de quem que a gente apoia hoje. E aí tem muita gente hoje, inclusive político eleito, que diz defender a liberdade e que, no fim, no voto, vai votar pró-liberdade, mas que eu não quero estar do lado desse maluco. Sim. Cara, eu acho que assim, a minha visão é até um pouco mais prática desse conceito. É uma questão de responsabilidade com o discurso. A gente fala muito dentro do libertarianismo sobre liberdade para isso, liberdade para aquilo. Mas como é que você alcança mais liberdade? Para mim, liberdade é que nem felicidade. Como é que você vai atrás da felicidade? Tipo, não é algo palpável diretamente. Você faz coisas que lhe levam a ser felizes, a ser feliz. Então, a mesma coisa com a liberdade. A forma que a gente alcança a liberdade é com a responsabilidade individual. E isso entra muito nessa questão do discurso de liberdade de expressão. Se você, como libertário, a questão é que assim, não é sobre interromper o discurso alheio, né? Porque aí seria justamente reiterar a liberdade de ser racista. Mas o ponto é, a gente como libertário tem que ter a responsabilidade com o nosso discurso. Então, vi um coleguinha falando, não, eu quero defender aqui racismo e essas coisas. Cara, você pode sim, como libertário, você tem a responsabilidade, eu diria, inclusive, como libertário, chegar e falar, cala a boca, porra, isso aqui tá errado isso aí, ó, isso aqui der errado, isso é contra a liberdade, isso vai gerar frutos negativos. Porque o que acontece? Se você tem um grupo de pessoas que defende, a gente como libertário defende liberdade de expressão. Se você tem um grupo de pessoas aí que está aí reclamando e chamando sobre temas racistas, temas preconceituosos, temas que são basicamente antilibertários, nós como libertários a gente não vai impedir essa pessoa de se pronunciar, mas é nossa responsabilidade argumentar contra, combater não fisicamente, mas combater ideologicamente essa galera. Porque senão você dá margem o quê? Para um estatista, seja ele mais de esquerda ou não, chegar e falar, olha, ó, tá vendo? Ó, liberdade dá nisso, discurso racista, tem que proibir, passa a lei X para proibir. Ou seja, quando nós como libertários toleramos um discurso antilibertário, por causa que nós toleramos a liberdade de expressão, da mesma forma que a gente não tolera um discurso comunista, a gente também não pode tolerar um discurso racista, um discurso nazista, um discurso totalitário de direita, por exemplo. Porque só estimula esse tipo de discurso e estimula que estatistas falem e digam, não pode. E não é nem só a questão totalitária em si, é que às vezes, a gente fica tão focado na questão de que o Estado é inimigo da liberdade. Voltou. Continuando, não sei onde que parou, mas eu vou continuar. Repete o último minuto. Então, a questão é que a gente fica tão focado na questão de que
o Estado é inimigo da liberdade, de que o Estado ameaça a liberdade, que a gente esquece que outros indivíduos ameaçam a liberdade e que existem culturas que são inimigas da liberdade, por mais que elas não usem o Estado para reforçar isso. É o caso da questão do racismo, por exemplo. Numa sociedade onde a grande maioria é racista, um negro não vai ser livre, velho. Por mais que não tenha uma lei, por mais que a polícia não vá prender ele por ser negro, as outras pessoas não vão conviver com ele não vai ter uma livre convivência naquela cidade, naquela sociedade, e ali ele não vai ser livre. E aí muita gente vai falar, beleza, é só ele ir embora. Mas nem sempre é tão simples assim, a gente sabe que não é tão simples assim como é só ir embora. Né? E a gente precisa construir e separar quem quer construir essa sociedade onde os incomodados se mudem, ou quem quer construir uma sociedade mais focada numa cultura liberal. Edu tá falando pouco. Ô, louco, eu vou ter... Eu falei pra caceta as outras 3 partes ali. Vou pegar uma cerveja. Falou nada. Quer uma cerveja? Eu quero botar outra cerveja. Tá vendo que foi bom ter trazido mais uma? Eu tenho certeza que na terceira eu vou ficar louco já. Eu tô louco. Bota a legenda dele falando isso aí, para as pessoas saberem que ele tá falando de fora. Essa é aquela parte que o vídeo fica preto e branco, que daí fica, entendeu? Alguém reclamou, inclusive, que os vídeos 10 minutos era muito pouco. Esse vídeo tá com... Não, aqui vai longe, aqui vai longe. Ó, galera, vocês estão mandando pouca pergunta. A gente não vai ficar respondendo tanta pergunta de mas como seria tal coisa no Capistão, porque isso é um saco. É um saco. É um saco. Não tô afim, não vai ser legal. Se vocês ficam discutindo isso no boteco, pelo amor de Deus, vocês devem ser chato pra cacete. Puta merda. Cara, é o tipo de pergunta que, assim, é mó legal discutir quando você tá brisado num boteco. Mas, assim, pra efeito prático, eu não sei, eu não consigo ver muito. Cara, isso é coisa de gente que fica no Reddit conversando dessas coisas. Mas isso seria assim, ou isso seria assado. Na verdade, vai não. jogar um Dota, velho. Na verdade, não. Aí eu vou me refutar. Deixa eu me refutar antes. Vai, se refuta. Eu vou trazer Sem dó nem piedade. uma peça de conhecimento bem interessante para os nerds aí de plantão. Essa questão de você perguntar nos limites da teoria, né? Mas por quê? E a luz? Se o meu vizinho ligasse som alto, ia bater no vizinho outro que... Mas isso não é tão limite não, esse negócio do som. O do som é mais Porque prático, né? agora mesmo estavam discutindo o negócio dos fogos de artifício lá em Minas Gerais lá. Fogos de artifícios fere o PNA ou não fere o PNA? Considerando que pode queimar a casa do outro, pode causar um incêndio, tem a questão dos cachorrinhos que se ferra, tem a questão do... Porra, tem vários rolês que não estão que estão discutindo. Então você acabou de se refutar. Você acabou de dizer que descontar. Então quem regularia o som sem o Estado é uma pergunta totalmente factível e atual. Mas fizeram uma pergunta dessa do outro rolê, no outro vídeo, que eu não quis responder também, de um cara falando de como seria a questão de ter um baile funk que fica tocando até de madrugada na casa dele. Eu falei, cara, quem não gosta de funk? Deixa tocar a porra do baile funk, mano. Belo e moral. Vai tirar minha festa? Belo e Você é moral, louco? Enfim, continue falando. Não, então, a minha peça de conhecimento nerd que eu trazer é o seguinte. Tinha uma conferência muito importante, eu acho que era uma conferência de Solvay, onde iam os principais físicos do século XX. Então ia Einstein, ia Bohr, ia toda essa galera lá, trocar uma ideia. E era uma coisa muito engraçada, porque foi no início do desenvolvimento da teoria quântica da física. E Einstein, ele não curtia a teoria quântica da física, ele não acreditava na mecânica quântica. Enquanto que Niels Bohr e outra galera lá, uma reca, né, gostava, Schrödinger, essa galera assim. E o que acontecia? Renato também é cultura da física. Cultura da física. Caralho. Meu diploma de engenharia serve para essas coisas. É verdade, ser engenheiro. Às vezes eu esqueço que ser engenheiro. E aí o que acontece? Tem umas histórias que todo café da manhã Einstein chegava pra galera que ele não gostava de mecânica quântica e fazia um desafio para eles. Ele falava, olha, e nesse caso aqui, hipotético e tudo mais, o que vai fazer? Então passava-se o café da manhã inteiro, Niels Bohr, Schrödinger, essa galera conversando e tentando descobrir, quebrando a cabeça para achar a resposta. Então era basicamente isso, era mesmo perguntas a nível de libertarianismo, de e se eu ligar um holofote para cima, quem tem a propriedade privada, né? Quem regula isso? Só que a nível de mecânica quântica. Então nem adianta dar um exemplo aqui que vocês não vão entender. Eu acho que essa galera é um saco. Então, Einstein era um saco nesse aspecto, tá ligado? Ele morreu bobear sem acreditar na eu mecânica não quântica. seria essa amigo do galera Einstein. vai entender. Eu não seria Vai amigo entender. do Einstein, cara. Essa ideia de você fazer perguntas no absurdo, de você pegar tipo uma teoria rebuscada e tentar achar falhas com ela, é uma coisa que já acontecia na física. Então tem inclusive uma série de debates históricos entre Einstein e Bohr, né, Niels Bohr da física, sobre mecânica quântica. Então,
contexto aí para quem não é da área de engenharia, de exatos, enfim, da física. Einstein não acreditava na teoria mecânica quântica dos átomos. E Niels Bohr foi um dos precursores, um dos principais precursores, se não o maior precursor da teoria mecânica dos átomos. E era isso, então, o contexto é só isso mesmo. Einstein, por mais gênio que fosse, ele só não acreditava na mecânica quântica. E daí, tem uma série de questionamentos que ele fazia todo café da manhã para Bohr, em várias conferências, toda vez que os dois se encontravam. Isso foi, 3 anos, 4 anos, os dois, todo café da manhã, dialogando e discutindo. Onde o Einstein chegava e fazia mais ou menos esse tipo de pergunta. Não, mas veja, numa capistão, se eu ligar o som alto e meu vizinho não quiser o alto, e aí, eu sou culpado ou não sou, porque o átomo, o fóton lá bate a luz e ele não gosta. Era esse tipo de pergunta, só que na mecânica quântica. Por que você subiu o sotaque? Eu não entendi por que você subiu o sotaque. O Einstein, pô, o Einstein caralho. O Einstein puxou aqui. O Einstein puxou o Nordeste ali, ó. O Einstein falou assim, ó, quando eu estudei física, foi na UFBA, né? Falei, porra. E aí rolava justamente isso. Então, o Einstein fazia esses questionamentos no absurdo para o Bohr, só falando assim, olha, então, o princípio de Heisenberg tá errado aqui por causa disso e daquilo ali, então. Me lembre de não ir no aniversário do Einstein. E aí o Bohr passava basicamente o resto da madrugada estudando para tentar resolver a questão. Só que a diferença só é a seguinte, enquanto que a gente num bar fica aqui dialogando e xingando o outro, um cara escrevia um paper, outro escrevia outro paper. Então, assim, era uma resenha, né? Porque, assim, era uma pergunta que virava um paper, outro escrevia um paper que virava uma resposta. Enfim, o ponto é, toda vez o Niels Bohr ele chegava lá e metia ali o caroço no Einstein, lá com a resposta à altura, desprovando e concordando, né, fazendo prova de que a teoria mecânica dos átomos não funcionava, a teoria mecânica quântica. Todo mundo deveria ler a biografia de Niels Bohr. Isso agora eu vou falar sério. Niels Bohr é uma das figuras icônicas da ciência do século XX, icônicas da humanidade do século XX, que pouca gente fala, pô. A galera só fala de Einstein, de Schrödinger, dessa galera aí. Pô, velho, Niels Bohr é muito melhor que Einstein, velho. Opinião pessoal aqui, não arrependo ideia de radicais sobre Niels Bohr e Einstein, tá, galera? Então, só uma opinião minha do membro do Radicais. Deixa eu dar uma sugestão de leitura inteligente aí também, pra não parecer que eu sou burro. Mas você tem o bigodinho de Dom Pedro? Então, aqui, ó. Nunca é muito intelectual o bigodinho de Dom Pedro. Vamos ler Dante Alighieri aí, manda pergunta no Boteco Radical sobre a Divina Comédia aí que a gente responde tranquilamente. Esse cara é mito da Divina Comédia. Divina Comédia é aquela música do Scratch. Nossa! O Lelis entregando a idade dele caralho, e a minha. A música do Scratch. Se você diz... Renato, quem é Scratch? Olha lá, Renato, entregamos a idade do Renato. Você nasceu na praia e não tinha Scratch? Mas na praia de Pernambuco. Mas na praia de Pernambuco. Scratch era coisa que viveu na praia do sul, do sudeste, que aí eu via aqueles reggaezinhos de... Não, a praia de Pernambuco é Parque Fun, não é? Fan Park. Fan Park. Esse é Fan Park. Fan Park é bom. Mas aqui pra cá, pros lados do sudeste e sul... Pra cá, pros lados do Sudeste e Sul, é a galera que ouvia Forfã Scratch. Evo 84. E aí ficava na praia fingindo que surfava. Só que a paradinho, botava aqui, ó. Tô na pose do cara que vai surfar, mas a próxima onda é que essa onda não tá tão... Então, assim, a próxima onda... Enquanto isso, eu vou pegar um MP3 aqui, daquele tamanhozinho assim, pequenininho. Aquele MP3 que você girava o bagulho ali. Caralho! E fingir que, ó... E aí tocava aquelas músicas do... era aquele... Samba de Electro Hits. Não, era aquela época do Tokyo Drift, daquela música do... Porque se o editor souber qual que é, ele vai colocar, porque a gente não sabe o nome. Porque quem tiver com o Google disponível, puxou aqui, ó, jogou Ítalo, bota aí, Ítalo. Ítalo Senna, coloca aí na Ítalo Senna. Terceira cerveja, ó, aqui, ó. No limite aí, ó. É melhor já ir fechando. Já encerra esse boteco aí. Não, é que aquela época era a época que não tinha nem o Dota 2 ainda. Era não só tinha, era o Garena. Era Garena. Jogava no Garena. Era o Licantrope. E aí eu ouvia... É o Beatmané. É, porque, ó... Ó, a Garena já é coisa de playboyzinho. Eu jogava quando era... Você tinha que abrir o Warcraft ainda... Tá ligado? Botar lá. Era de graça, filha da puta. Então, mas é coisa de bacana, pô. O negócio da primitiva. Era o Frozen Throne. O cara baixava o Warcraft, fazia as Ultimate adaptações Frenzy. ali. Ia lá... O Garena era pelo Warcraft, caralho. Não, mas o Garena já era uma coisa mais avançada, que eu lembro. Eu fui pré-Garena ainda, da época. É que você era cotoco. Você não sabia jogar. Jogou Angel Arena? Só isso. Jogou Footman Frenzy? Joguei... Eu jogava o Pud Wars. Jogava Bleach vs One Piece. Nossa, aquele mod do Bleach vs One Piece. Aquilo ali era brabo. Ele tá se entregando mais velho que eu. Porque eu Mano, eu jogava Tibia com meu pai, irmão.
Foda-se. Eu Com espero. isso, aí termina o Boteco Radical de hoje. Tchau, tchau, galera. Não, Não, o Rafa, ele faz assim, ó, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.